Olá, tudo bem? Nós estamos nos dias do Carnaval e a gente sabe que o Carnaval é uma festa oficial da carne. A gente entende essa questão de carne, o que é uma pessoa carnal, porque é algo que está definido na Bíblia. Então, a Bíblia fala que existe o homem natural, o homem carnal, existe também o homem espiritual. O homem carnal é aquela pessoa que pratica as obras da carne, o homem espiritual é aquela pessoa que pratica as obras do Espírito. Tem uma definição aqui no livro de Gálatas, no capítulo 5, a partir do verso 19, aqui fala o que são as obras da carne. Então aqui fala que é prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdia, dissensões e facções, invejas, bebedices, glutonaria, coisas semelhantes essas a respeito das quais vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus quem tais coisas praticam. Então essas obras da carne que são manifestas, escritas aqui no livro de Gálatas, é muito mais profundo do que pular carnaval. Você pode não estar pulando carnaval, mas pode estar vivendo as obras da carne. Então nós precisamos pensar muito sobre isso. E no verso 22 fala sobre o fruto do Espírito, que é amor, alegria, paz, longanimidade, mansidão, domínio próprio. Quanto essas coisas não há lei. Ou seja, aquilo que nós estamos vivendo, a maneira prática que nós estamos vivendo, mostra de que lado nós estamos. Porque nós podemos estar na carne mesmo dentro da igreja. Ou seja, podemos estar vivendo um carnaval dentro da igreja. Então isso é fato. Não tem como a gente fugir dessa realidade. E quando Jesus fala da igreja de Laodiceia, ele escreve uma carta à igreja de Laodiceia, que é a 7ª igreja do Apocalipse. Então acredito que essa igreja é a igreja do nosso tempo, a igreja dos cristãos do nosso tempo. E Jesus fala aqui no verso 15 de Apocalipse 3, fala assim: conheça as tuas obras, que nem és frio nem quente. Quem dera fosse frio ou quente. Então Jesus fala que as obras da igreja de Laodiceia, ela não é fria nem quente. Então a gente viu ali o fruto do Espírito e também as obras da carne. Então, segundo Jesus, as pessoas de Laodiceia não praticam as obras da carne abertamente, mas também elas não andam no Espírito. Então, por esse motivo, aqui no verso 16, Jesus fala assim: assim porque és morno nem frio nem quente, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Então Jesus não tolera a igreja de Laodiceia, porque ela é uma igreja falsa. Ela nem é inimiga de Cristo declarado, e nem é amiga de Cristo, não tomou posição definitiva ao lado de Cristo. Então essa é a situação da igreja de Laodiceia. Então para Jesus, se a pessoa estivesse praticando abertamente as obras da carne, seria melhor, seria inimigo declarado. Ou seja, é melhor que você seja meu inimigo declarado do que meus falsos amigos. Então não é erro dizer que Jesus está falando dessa forma. Uma outra forma também, aproveitando a ocasião do carnaval, Jesus poderia estar dizendo o seguinte: é melhor vocês ir pular o carnaval do que ficar dentro da igreja com hipocrisia. Então quando a gente vê as obras da carne, a gente percebe que nós, os cristãos, muitas vezes podemos estar praticando essas obras, mas nós ficamos dentro da igreja, nós vivemos um cristianismo falso. Então, nesse caso, segundo a palavra de Jesus, a nossa situação, a situação da igreja de Laodiceia, que é os cristãos do nosso tempo, está pior do que a dos carnavalescos, das pessoas que estão pulando carnaval. É interessante também porque sempre nesse tempo de carnaval, existem algumas manifestações religiosas, eles põem Neymar do diabo. Muitos crentes ficam irados, acham que isso é uma provocação. Pode realmente que seja uma provocação. Mas a gente sabe que no carnaval, eles estão ali realmente a profanação. Então não podemos esperar coisas diferentes a não ser isso. Isso não vai mudar nada a minha fé. O que vai atrapalhar a minha vida
Se eu estiver vivendo na carne, mesmo professando ser um cristão. Esse é um problema grave da igreja de Laodiceia. Então, quando a gente pensa em criticar o carnaval, a gente percebe que a nossa situação pode estar até pior. Então, a única palavra nesse momento, pelo menos que eu estou pensando que esse momento, é que Deus tem misericórdia de nós. Que Deus tem misericórdia da sua igreja. Porque ela foi chamada para ser uma luz no mundo. Ela foi chamada para não praticar as obras da carne, mas também ela foi chamada para ter o fruto do Espírito. Então, se nós vivermos no Espírito, então nós podemos ser uma luz, sem nem precisar criticar as pessoas, mas elas vão ver em nós pessoas diferentes que servem a Deus de verdade. Só assim nós poderemos ser a luz nesse mundo.